Então, para mim resolver isso aqui, esse lado aqui ele tem que ser igual a esse aqui. Como nós temos uma variável aqui, nós vamos então trabalhar essa equação, tentar descobrir o valor de x. E depois eu vou fazer a prova real para ver se o valor que eu encontrei realmente está correto. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer ao quadrado os dois lados da igualdade. Vou pegar esse lado aqui, vou colocar tudo isso aqui dentro de um parênteses, vou elevar ao quadrado. Se eu elevei ao quadrado desse lado, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, elevando ao quadrado aqui, eu posso cortar essa raiz aqui de fora por causa desse quadrado que eu tenho aqui. Então, dessa forma, nessa situação, cortei a raiz em função do expoente. O expoente aqui é 2, o meu índice aqui também é 2. Posso eliminar essa raiz aqui, então eu fico com 25 vezes raiz de x igual a 16. Esse lado aqui eu também tive que elevar ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar eliminar essa parte numérica desse lado para mim ficar apenas com a variável nesse lado aqui. Então eu vou dividir os dois lados por 25. Dividindo os dois lados por 25, aqui eu posso cortar esse 25 com esse aqui. E aqui desse lado eu vou ficar com uma fração de 16 sobre 25. Eu tenho agora uma raiz quadrada de x igual a 16 sobre 25. Eu não posso terminar aqui ainda, porque eu ainda tenho uma situação em andamento. Eu vou repetir o meu procedimento, vou elevar de novo ao quadrado os dois lados, para que nesse lado aqui eu possa eliminar a raiz em função do meu expoente ser igual ao meu índice. Então, eliminando a minha raiz e elevando ao quadrado o 16 sobre o 25, o meu valor de x fica igual a 256 sobre 625. Vamos trabalhar uma pequena variação desse exercício, apenas mudando o sinal. Em vez desse 25 estar multiplicando a raiz quadrada de x, eu vou colocar um sinal de menos. Eu vou mudar a operação dela. Então, para isso, eu vou seguir da mesma forma. Eu vou pegar esse meu valor aqui, tudo que eu tenho desse lado aqui, eu vou elevar ao quadrado, e tudo que eu tenho desse lado aqui, também elevarei ao quadrado. Eu vou ficar, então, com a mesma situação do exercício anterior, com a exceção aqui do sinal. Vou prosseguir da mesma forma. Aqui eu posso cortar essa raiz aqui, em função desse meu expoente ser igual a esse índice. E aqui desse lado eu elevo ao quadrado novamente. Vou ficar com 25 menos raiz quadrada de x igual a 16. Dessa forma, eu tenho que isolar a parte numérica da parte algébrica. Eu vou passar o 25 ou o 16 para o outro lado. Eu vou pular esse sinalzinho de igual aqui. Qualquer um deles vai pular para o outro lado. Nunca, jamais. A gente faz uma compensação. E nesse caso aqui eu vou fazer com a raiz quadrada de x. Eu vou aplicar dos dois lados uma raiz quadrada de x positiva. Desse lado aqui eu consigo anular menos raiz quadrada de x com mais raiz quadrada de x. Como eu tenho essa compensação dos dois lados, se eu faço aqui, desse lado eu também tenho que fazer. Então a minha raiz quadrada de x vai ficar desse lado aqui, porque desse lado eu consegui anulá-la. A mesma forma vai acontecer aqui. Eu vou aplicar o menos 16 nos dois lados. Vou ficar com 25 menos 16, e aqui, mais 16 com menos 16, fica 0. 25 menos 16 eu vou ficar com 9, igual a uma raiz quadrada de x. Bom, primeiro eu vou colocar o x para o outro lado, que eu estou acostumado a fazer dessa forma. E talvez para vocês ficasse estranho também eu continuar com o x desse lado, mas tanto faz, dá na mesma coisa. Aqui eu vou elevar ao quadrado os dois lados, posso eliminar então
a raiz aqui desse lado, ou o radical. E aí eu vou ficar com o meu x igual a 81. Como eu disse para vocês ali no início da aula, como eu vou saber se esse meu resultado está certo? Eu tenho como saber. E ele é muito fácil, depois que eu descobri esse resultado. Então a prova real que o meu valor de x é 81 eu vou pegar o 81 e vou substituir no lugar do x. A minha raiz quadrada de 81 é 9. Vou aplicar isso então. Vou ficar com uma raiz quadrada de 25 menos 9 igual a 4. Notem que aqui eu não tenho mais uma variável x. Então, 25 menos 9 vai ficar 16. Eu tenho uma raiz quadrada de 16 igual a 4. A raiz quadrada de 16 é 4. Eu tenho um valor igual a esse outro lado aqui. Então, o meu resultado está correto. Fiz a substituição do x aqui pelo 81. Então, tudo que eu encontrar desse lado aqui, ele deve ser igual ao que eu tenho desse outro lado aqui. Então, a minha resposta está correta.